gente. Já viu muitas famílias? Se a gente está numa mesa de almoço, por exemplo, e um adulto derruba um suco, tudo bem, foi um acidente. E se a criança derruba, ela apanha, porque ela não prestou atenção. Mas não é o mesmo copo, não é o mesmo suco, não é a mesma mesa, não é o mesmo ambiente. Por que a criança apanha? Ah, porque ela não prestou atenção. Como você sabe? Como que o adulto também não prestou atenção? O adulto tem mais obrigação de não cometer um erro desse do que uma criança, mas é a criança que apanha. Se ela não apanhar, pelo menos vai ser chamada a atenção. Então são coisas assim que a gente não pode aceitar. Agora, em algum momento, nós vamos esquecer disso e vamos errar? Vamos. Não somos pais perfeitos. A idealização de alguma coisa não quer dizer que você vai conseguir alcançar aquele nível de perfeição. Mas você vai se esforçar. Ou se você errou numa área dessa, você falou, filho, perdoa, eu não prestei atenção aqui e te falei, mas isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode deixar um copo cair, qualquer um pode derrubar um suco, qualquer um pode derrubar um prato. Então, acontece. Tem até uma história nossa, aqui da minha casa. Nós reformamos um sofá há muitos anos atrás. Um sofá. E assim, foi nos primeiros dias do sofá. O Israel ela novo ainda, tinha, sei lá, uns 6 anos, 7 anos, 8 anos. Não sei como é que é a idade, não. Eu sei que ele era pequeno ainda. E ele esquentou alguma coisa na panela, um brigadeiro ou coisa assim. Pegou a panela quente pela asa da panela e colocou em cima do sofá. Queimou o sofá. Ficou lá. Não fizemos nada. Fazer o quê? Se não queimou a perna, tá bom. Queimar o sofá reforma. Na verdade, nós não reformamos, ficou queimado. Então não chegava, o que aconteceu? Faz, eu pôs a panela quente. Qualquer um pode se distrair. Uma criança distrai muito mais. Então não teve nenhuma punição. Por quê? Porque isso acontece com quem? Com criança principalmente, que não presta atenção. Quer ver um exemplo? Quando eu era bebê ainda, eu era criancinha, as minhas irmãs estavam lá, todo mundo brincando, lá na roça, e eu no colo de uma das minhas irmãs. Aí elas empolgaram com a brincadeira e olhou assim, o lugar mais limpo que ela achou, ela me colocou sentado. Me colocou sentado e foi brincar com os outros irmãos, primos, todo mundo brincando lá, e eu tô chorando, e eles estão brincando, não perceberam, e eu tô chorando. Eu era bebê. Aí eles correram lá para ver. Falaram, vamos ver, o que ele tá chorando? É chorão demais, tamanhoso, quer colo. Chegou lá, sabe onde que ela me sentou? No formigueiro. Ela me sentou no formigueiro. Imagina, um acidente, uma criança cuidando de outra. A minha irmã sei lá, ela é 8 anos mais velha que eu. Imagina, eu devia ter, sei lá, 1 ano, ela devia ter 9. Imagina, a criança vai saber, ela procurou o melhor lugar que ela achou, um formigueiro. Até hoje eu reclamo com ela, tá vendo? Eu falo com ela, tá vendo? Como é que você gosta de mim? O melhor lugar que você achou para mim foi um formigueiro. Criança, gente. Agora precisa bater numa criança dessa? Não, é só orientar, olha, você tem que olhar. Tá vendo? Colocou isso no formigueiro, não podia, a formiga machucou, aí não teve coisas graves. Mas a gente precisa entender assim, os pais empáticos compreendem que as crianças estão em formação, elas não têm essa percepção do perigo, criança que atravessa a rua sem olhar, olha só para um lado, não olha para o outro, não corre com faca, olha para os dois lados quando for atravessar a rua, e por aí vai, uma série de coisas. Tá? Então, a primeira característica dos pais ideais caracteriza-se pela empatia, respeito e acolhimento à criança. Os comportamentos inadequados são vistos como oportunidade de ensinar e não motivos de castigo. Tá vendo? Quando a criança erra, os pais aproveitam aquele momento para ensinar. Eu já contei isso muitas vezes, né? Quando meus meninos aprontavam alguma coisa, eu ficava meia hora ensinando aquilo ali. Falava. E aí quando eu acabava, entendeu? Entendi, pai. Aí eu explicava de novo. Então eu explicar de novo para ver se você entendeu. Entendeu? Então agora você me fala o que eu falei, para ver se você entendeu. Alguns falam assim, não, se batesse neles, eles iam sofrer menos. Sofreria até menos, né? Mas eu evitei o espancamento e aproveitei para ensinar.
Porque a criança que aprende, ela desenvolve. Gente, eu vejo crianças que elas crescem num ambiente muito desfavorável. Provavelmente quando elas tiver 15, a mentalidade delas vai ser de 6 anos. Não é que o de 6 está atrasado, mas para 15 é quase um adulto, está no meio da adolescência. Então, a gente precisa entender isso. As crianças entendem, as crianças aprendem. Quando eu ia levar meus meninos para vacinar, por exemplo, eu conversava com eles. Falava, você precisa tomar vacina para não ficar doente. Se ficar doente, vai para o hospital. Aí toma injeção e dói muito. Então eu vou te segurar para você não mexer na hora de aplicar a injeção. Porque se mexer, aí dói. Se não mexer, é uma picadinha de nada. Se der vontade de chorar, pode chorar. Não tem problema não. Mas depois nós vamos tomar um sorvete, depois eu vou comprar uma bolinha de gude, depois eu vou comprar alguma coisinha que eu não tinha muito dinheiro, mas qualquer brinquedinho, né? Tudo é questão né, do nível da família, né? Se a família é pobre, qualquer brinquedinho o menino fica feliz. Se for rico, o presente tem que ser mais caro também. E aí, eles viam que eles tinham que tomar vacina, não tinha outro jeito. A vacina não tem jeito, não tem como maquiar uma coisa. A vacina é importante. Tem pais irresponsáveis que não fazem exame, né? Exame do pezinho, exame da orelhinha, quando o bebê nasce, fica com dó. Dó é de ver a criança doente. Não levei o menino para tomar vacina que fiquei com dó. Daí a pouco o menino sofre uma enfermidade e vai sofrer muito mais com internação, com isolamento e até morte. Ou sequelas de doença que acontecem por aí. Então, gente, são pais que são, na verdade, irresponsáveis. Vou aproveitar aqui, para abrir um parênteses sobre vacina. O Brasil está fazendo campanha para vacinar as pessoas, porque tem muita gente que não se vacinou. Estou falando de criança, não estou nem falando de questão dos adultos que não vacinaram por Covid. Pelo menos os adultos, se morrer, pelo menos morreu um adulto, ele que decidiu. Agora a criança não. Os pais, eu estou falando das crianças. Os pais têm que orientar os filhos aí no posto de vacinação. A gente é de graça. Não pode deixar essas doenças voltarem, não. Eu já falei aqui, quando eu era criança, eu morava na roça, num lugar no fim do mundo lá, 5 quilômetros do Arraial. O Arraial já era longe. Eu morava pro meio do mato fora, né? Tinha uma casa, né, no meio do mato. Aí, só que eu tomei todas as vacinas. Eu não tive coqueluche, eu não tive cachumba, eu não tive paralisia infantil, eu não tive doença. Essas doenças, tudo que acontece com criança, eu nunca tive sarampo, eu não tive doença nenhuma. Tá vendo? Porque eu tomei todas as vacinas. E eu já falei, né? E minha mãe sempre falava comigo, criança que come bem, não fica doente, não toma injeção. Então, eu aprendi a comer para cuidar da minha saúde. Eu fico gordo, mas doente não. Então, é assim. Ficar gordo é melhor do que doente. Então, gordo você pode emagrecer, e doente, para sarar, é mais complicado. Porque o corpo vai se modificando. De tanta doença, de tanto remédio, o remédio tem os efeitos colaterais, todo mundo sabe disso. Então, tudo é questão de narrativa, tudo é questão de conversar com as crianças, entendem, as crianças são pessoas novas, pessoas novas. Agora, minha criança não entende, leva no especialista, leva ao psicólogo, leva ao psicopedagogo, leva ao pediatra, leva para um profissional avaliar. Se não aprende, porque não está na hora de aprender? Porque de repente está querendo ensinar uma coisa para uma criança de 4 anos, coisa que só aos 14 que ela vai aprender. Aí não dá para ela aprender. Talvez não ensina, porque não aprende, porque ninguém ensina, ninguém tem paciência. Pastor, mas eu já falei 10 vezes. Com criança você fala até ela aprender. Não é 10 vezes, não é 20 vezes, não é 50 vezes. Você fala todas as vezes que for necessário, sobre qualquer assunto. Porque chega na adolescência, é outro desafio. O que o adolescente quer? Sair. Ele não vê perigo. O adolescente, ele não preocupa com a hora de voltar para casa. Porque ele acha que está tudo bem. Que não vai acontecer com ele. Que tem violência, que tem estupro, que tem assalto, que tem acidente, mas nunca com ele. Só acontece com o outro. Coisa de adolescente. E quem já foi adolescente, ou seja, todo adulto já foi adolescente,
Então você sabe que o pensamento nosso, quando nós somos adolescentes, é um pensamento diferente. A gente não vê perigo. E depois a gente vê perigo demais nos nossos filhos. Por isso que muita gente, quase todo mundo reclama que os pais eram chatos, né, na adolescência, que não deixava sair, não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo. Claro, e quando você for adulto e tiver filhos, você vai perceber que você também ficou chato. Quando você começa a te chamar de chato é porque você ficou adulto. O adulto é chato. Bacana é ser criança, bacana é ser adolescente, que curte a vida, que não vê perigo, que não vê dificuldade, que sonha. Então, o primeiro ponto aqui, ó, o, o que caracteriza os pais ideais? Que é caracterizado pela empatia, pelo respeito e acolhimento à criança. Os comportamentos inadequados são vistos como oportunidade de ensinar e não como motivo de castigo. Então, por aqui, nós vamos ficar nessa primeira live desse tipo de pais. Já falei dos autoritários, dos permissivos, dos negligentes e hoje começamos ao pai autoritativo, que é o nome técnico para isso, tá? Autoritativo, que é democrático.